também, né? Então, a gente vai conversar sobre essas questões, tá? Então, vamos lá, vamos conversar. Eu trouxe alguns dados bem importantes para vocês, alguns fatores bem importantes para a gente conversar, inclusive sobre essa questão da legislação de proteção de dados, que ia vigorar para agosto de 2020, que por causa de uma MP ela vai ficar um pouquinho, ela está, na verdade, sendo deixada de lado, está passando tempo, né? E está se prolongando para sair essa lei, mas a gente vai falar sobre tudo isso. E hoje eu tenho a honra, para quem não me conhece aí, né, que está entrando hoje aí no meu Insta, eu sou a professora Priscila, sou coordenadora da FATEC Paraná, sou diretora-geral da FIC Paraná e atuo nas duas áreas, na área de pedagogia e na área de direito, como professora das duas graduações, né, e coordenadora de pós-graduação e extensão da FATEC Paraná. Então, a gente vai conversar um pouco sobre essas questões. E hoje eu tenho um convidado especial, super gente boa, adoro demais, que é o professor Luciano Castilho. Ele é professor da FATEC Paraná, tanto do curso de pós-graduação, extensão. Pois é, né? Extensão. Ele é nosso professor da graduação de redes, né, da FATEC Paraná. Ai, que linda, obrigada. E a gente tem ele também, né, na função de professor da Polícia Federal também, né? Ele é da Polícia Federal. E aí eu vou trocar uma ideia com ele de uns assuntos bem importantes, bem legais. E é bom ver gente aí que eu conheço, que eu tô morrendo de saudades aí nessa live de hoje. Então, vou esperar o prof e a gente vai trocando essas ideias. Gente, vocês viram que a gente colocou que vai valer 20 horas de horas complementares? E tem muita gente me perguntando como é que vai funcionar, né, para valer essas 20 horas de horas complementares. Então, assim, ó, como é que vai funcionar, tá? Essas 20 horas é para quem deixar o seu nome aí, tá? No comentário, vai valer como inscrição da live. E aí, a gente vai deixar para vocês o nosso WhatsApp, tá? Da FIC Paraná, para vocês entrarem em contato, e o e-mail da FATEC Paraná. E vocês vão poder pegar o certificado das 20 horas complementares aí, para estar utilizando na tua graduação, na tua faculdade, no teu curso, né? Certo, meus amores? Bom, a gente vai falar um pouco hoje também sobre essa questão da pandemia e a questão da liberdade, né? Até onde está sendo violada a tua liberdade? Até onde você pode ir? Até onde as pessoas podem pegar os seus dados e utilizar esses dados, né? Tudo isso é muito importante, a gente tem que estar ciente de como é que funciona. E aí, eu pergunto para vocês, boa noite, Vini, saudades! E aí eu pergunto para vocês assim, ó, vocês já pararam para pensar por que que você que está fazendo administração, você que está fazendo pedagogia, você que está fazendo pós-graduação na área de RH, você que está fazendo graduação em recursos humanos, processos gerenciais, o porquê que você é interessante saber sobre essas questões? Vocês já pararam para pensar? Vocês já pararam? E aí? Vamos lá. Muito bem, Gabriel. Seja bem-vindo, Lu! Boa Olá, boa noite, tudo bom? noite, professor Luciano. Tudo bem. Estão me vendo bem aí? Estão me ouvindo bem? Tranquilo. Professor, tá me ouvindo Beleza. bem? De vez em quando dá uma picotadinha, mas normal também, né? Uma sexta-feira à noite pela internet, normal. Professor, eu acabei de me apresentar, mas eu vou me apresentar de novo, tá? Uhum. Quem não me conhece, eu sou a professora Priscila, sou coordenadora da pós-graduação e extensão da FATEC Paraná, sou professora da PUC Paraná também, dos cursos de pós-graduação, tanto na área de direito empresarial e na área de pós-graduação
então em Ciências Penais, e professora da graduação da FATEC Paraná, né, do curso de Pedagogia, dos cursos de Direito, das engenharias e assim por diante, né? Tanto na área de Direito. Se o professor quiser se apresentar aí para os meus alunos que estão assistindo. Aí o professor Luciano se apresenta para nós, para que vocês conheçam o professor Luciano. Então, pessoal, boa noite. Meu nome é Luciano. A Priscila já, essa parte a Priscila já falou. E, na verdade, eu morro de apresentações das aulas, enfim. Eu sou mestre em ciência da informação. Professor, tá. Eu não sei se para os alunos também está, se é só a minha internet, mas está congelando a imagem, congelando o som. Tá, pessoal? Conexão do professor, que eu acho que caiu agora, mas a gente continua conversando até o professor entrar novamente. O professor Luciano estava falando das áreas que ele atua, né? Dá para ouvir bem, pessoal, a minha parte? Ou tá também congelada? Me dê um ok aí, quem tá me vendo bem, quem tá me ouvindo bem. Tudo certo aí? Conectar o professor Lu, que tá entrando agora. Pessoal, todo mundo tá me ouvindo? Tá dando certo aí para vocês? A conexão? Já só um pouquinho. Presta a tua internet para nós. Hein? Então, prof, eu tô vendo você, mas a gente tá te ouvindo, mas a imagem tá congelada. É aquilo do ao vivo, né? Tecnologia e ao vivo, gente. Sexta-feira à noite. Pessoal, eu quero pedir uma coisa para vocês também, que eu tô vendo que o pessoal tá entrando aí. Deixa aí o seu comentário, um oi, um boa noite, porque daí é isso que vai valer de certificação para vocês depois, tá, meus amores? E também preciso que você coloque tipo, a sigla da sua faculdade. Se você é da FATEC, se você é da FIC, se você é da PUC, tá? Pra gente poder localizar depois, tá? Pra gente mandar certinho é, pra tua faculdade, né? Certo, meus amores? Gente, melhorou agora? Legal, legal. Tô vendo aluno aí já colocando da FIC. Legal. Cadê os da FATEC? Ah, FATEC. Muito bem. Muito bem, muito bem. FIC, FATEC. Legal, gente. Show de bola. Coloca aí, porque depois a gente vai ter que colocar na certificação de vocês. E você que é de outra instituição que está assistindo, coloca a sigla também da sua instituição e depois pede, por favor, o certificado bonitinho para a gente fazer para vocês. Certo, meus amores? Quem não está me seguindo aí no Insta, me segue, porque vai ter
uma rodada de lives com vários professores convidados. Super legal, que vão valer horas complementares, 20 horas complementares. Meus amores da FIC, para quem não teve aula comigo ainda, vai ter aula comigo, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. FATEC, alunos da FATEC, quem não teve aula comigo também, pode ter na pós ainda a gente se encontrar. Vamos lá, meus amores. O prof, ele tá com uma dificuldade por causa da internet, mas enquanto isso, eu vou iniciando a conversa, o bate-papo com vocês. Meus amores, vocês já pararam para pensar que nesse tempo de pandemia, a questão maior que a gente está vivendo hoje é a questão da violação de dados, de violação de dados seus pessoais, a violação muitas vezes de questões usadas como se fosse para monitoramento por causa da pandemia e que, na verdade, você pode ser monitorado pelo Estado, pelo governo? Vocês já pararam para pensar sobre isso? E aí, eu estava falando antes do professor entrar e eu conversei com vocês. Vocês já pararam para pensar o porquê que é tão importante você da administração, recursos humanos, processos gerenciais, contábeis, pedagogia e as outras áreas sobre a questão de dados? Vocês já pararam para pensar que todos vocês vão trabalhar com dados? Todos vocês? Sendo professor, sendo diretor de uma instituição financeira, coordenador de uma empresa, que você vai realmente precisar e você vai utilizar desses dados? E será que estão seguros esses dados? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Ah, pessoal, você que já terminou a sua faculdade e quer um certificado da live de hoje, também deixe no comentário, tá, meus amores? Deixa o comentário aí que a gente manda depois seu certificado bonitinho. Oi, Isabel! Então, vamos lá, gente. E aí, foi por isso do convite com o professor Luciano, né, para a gente conversar exatamente isso. Eu vou tratar hoje um pouco com vocês sobre a legislação, sobre essa questão do direito mesmo, né? E o professor Luciano, quando ele conseguir conectar de novo, ele vai trabalhar um pouco com vocês sobre essa questão da tecnologia, do funcionamento. Porque, como eu falei, ele é professor da Academia de Policiais da Polícia Federal, né? Então, ele trabalha exatamente com essa questão de redes, escuta. Então, ele vai falar com vocês um pouco sobre esse assunto, né? Olá, pessoal que está chegando! E aí, aonde que eu quero chegar com vocês? Bom, quando o prof entrar, a gente vai ingressar nesse tema que eu estou falando agora para vocês. Mas eu vou tentar fazer essa conexão, tá, gente? Tentar fazer essa conexão logo em seguida quando ele entrar ao vivo. Bom, quando começou a pandemia, né? Ou melhor, antes da pandemia, a gente já falava sobre uma legislação. E vocês já devem ter escutado. Para quem não escutou ainda, anote, porque isso vai ser importante. Você vai ouvir falar em concurso público, se você quer fazer concurso público. Você vai escutar dentro da tua empresa, você vai escutar dentro da tua faculdade. Vocês já ouviram falar na sigla LGPD? Vocês já ouviram falar na LGPD? A LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados, tá? É um projeto de lei que se tornou lei e que ele ia vigorar a partir de agosto de 2020, tá? Porém, com todas essas questões da pandemia, o que está surgindo muito hoje é um monte do quê? De MP, tá? Medida provisória. Medida provisória aqui, medida provisória ali, e vai surgindo várias medidas provisórias que estão tratando dessa temática, dos dados, da proteção de dados de vocês. E aí, a pergunta é essa, né? Como é que fica a minha situação? Será que eu posso deixar que alguém invada os meus dados do meu celular para me rastrear aonde eu estou? Né? Oi, Anderson! Então, será, gente? Será que realmente, né, eu preciso deixar que invada uma coisa tão pessoal que é o celular
por causa dessa questão da pandemia, da proteção, da saúde? Será que talvez a gente não está passando um pouco dessa questão, usando, né, de artimanha da pandemia para dar, vamos dizer assim, essa questão de poderes para o Estado e o Estado poder ingressar desse questionamento, tá? Então, pode ser isso. Só um minuto, gente. Eu vou conectar o professor Lu aqui, tá? Só um pouquinho. Vamos lá. Eu acho que agora deu. Oi, Dani! E aí, Lu, deu certo? Deu certo, professor? Pelo jeito deu. Alô? Todo mundo ouvindo o professor Luciano, gente? Tudo certo? Agora eu tô ouvindo todo mundo. Eu tive que trocar de celular, pra você ter uma ideia. Mas deu certo, isso é importante. Pronto, já joguei fora o meu. Prof, eu dei uma Oi. pro pessoal aqui e eu tava a questão assim que eu trago muito para eles hoje a questão da Lei Geral de Proteção de Dados, né? E das medidas provisórias que foram colocadas no meio dessa pandemia, né? Que o Estado em si se aproveitou desse momento para fazer surgir um monte de MPs, né, medidas provisórias, e elas tratam sobre a proteção de dados, sobre a violação de dados, né? E aí a pergunta que eu estava fazendo para o pessoal era exatamente essa, e a sua pergunta, que a gente quer ouvir de você, né? A questão realmente de como é que fica essa proteção de dados, até onde, por exemplo, eu posso, né, deixar essa violação ser feita, é uma violação? A utilizar esses dados, rastrear o teu celular para a saúde, até que ponto, né, a gente vai? Essa é a pergunta maior que a gente quer saber. Oi, Joyce. Eu vou dando oi, tá, prof? Pra todo mundo. Tá bom, né? Vai fazendo essa parte aí, então. Então, pessoal, boa noite. Eu tive um probleminha aqui com... Não era nem a internet, primeiro eu pensei que era a internet, no fim era o meu celular. Eu tinha que pegar o celular de uma pessoa que está aqui comigo e falar, me empresta aqui porque o meu já era. Né? Inclusive, pessoal, meu aniversário agora em setembro, fica a dica. Fica a dica, gente. Fica a dica. Pessoal, essa pergunta é uma pergunta muito complexa. Né? É uma pergunta que é difícil de ser respondida porque é um problema que ele tem várias vertentes, tem várias dimensões que precisam ser analisadas. Né? Veja que até o título que a gente colocou lá, né, segurança de dados. Se a gente pegar lá autores do direito mesmo, né, como Habermas, por exemplo, ele coloca lá que é dever do Estado, inclusive, prover essa segurança dos seus cidadãos. Então, tem uma questão da gente ter uma privacidade, mas, ao mesmo tempo, a gente tem essa privacidade na mão do Estado, muitas vezes. Então, é uma pergunta bem complexa, tá? E, para começar, né, tem um autor da Universidade de Notre Dame, tem um livro muito bom a respeito disso, que é o professor William Stalin. Ele coloca que a segurança ela é baseada em 3 pilares. Pilar da disponibilidade, ou seja, a informação ela precisa estar disponível aonde for necessária. A integralidade, ela não pode ser alterada ao longo da sua vida útil, digamos assim, né? E confidencialidade. E é bem aqui que a gente está agora tendo esse problema, né? Que é o quanto os nossos dados devem ser confidenciais, o quanto eles são públicos, digamos assim.
tá? Nas bibliotecas, até da FATEC mesmo, nós temos aqui alguns alunos da FATEC, que eu estou vendo aqui o pessoal chegando, tem um livro lá que chama-se Sistemas de Informação. Ele é um livro escrito por um casal chamado Kenneth Loudon e Jane Loudon. E o nosso livro que nós temos na biblioteca da FATEC, ele é muito rico, porque ele pertenceu ao professor Frisanco. Então, ele tem um monte de anotações a lápis que ele mesmo fez a respeito de sistemas de informação. E Kenneth Loudon e Jane Loudon, eles falam o seguinte, que para informação, para sistemas de informação, além desses 3 pilares que o Stalin colocou como essenciais para a segurança, a gente precisa avaliar isso sob 3 dimensões. Na dimensão tecnológica, que envolve aí toda essa questão de hardware, software, criptografia, som, imagens, dados, enfim. Tem uma questão que é uma questão humana, e aí entra justamente o que a professora está falando, né? Questão dos nossos direitos, das nossas crenças, das nossas percepções, dos nossos conceitos, dos nossos preconceitos também, em cima disso. E tem uma dimensão que é uma dimensão organizacional. Essa dimensão organizacional é aquilo que vai dividir o que é público do que é privado, o que é do Estado e o que é da gente. Só que a gente tem um dilema muito grande agora. Nós estamos vivendo o que a gente chama de sociedade da informação. Esse conceito não é meu, não. Esse conceito é de um filósofo, sociólogo espanhol, chamado Miguel Castells. Se procurar no YouTube, vai ter lá até o programa Roda Viva com ele. Ele escreveu um livro chamado Sociedade do Conhecimento. Né? E na sociedade do conhecimento, é essa sociedade que a gente vive, que a gente tem acesso a muita tecnologia, a gente pode gerar muito conteúdo, a gente pode acessar muito conteúdo, a gente pode disponibilizar muito conteúdo. E quando a gente disponibiliza muito conteúdo, de certa forma a gente está abrindo mão de alguma coisa que era privado, né? E daquele momento não é mais. Né? Todo mundo que está aqui agora, por exemplo, na live, viu que eu tenho um celular que não vale nada. Entendeu? Então agora isso já não é mais privado. Se a gente ir um pouquinho mais além, né, nessa conversa de sociedade da informação, a gente chega num paradigma da internet que é de Pierre Levy. Pierre Levy, ele fala que há um tempo atrás nós tínhamos as informações circulando de ou poucas pessoas para muitas. E hoje é bem o contrário, né? Elas são de muitas para muitas. Então, se democratizou, digamos, vamos dizer assim, né, a possibilidade de você dispor informações. E aí, para onde vai a nossa privacidade nesse caso? Para onde vai a confidencialidade? Muitas vezes eu estou abrindo mão da minha confidencialidade. Só que não tem muito como a gente fugir nessa nossa nova sociedade, né? Você vê que você vai baixar um aplicativo no celular, ele pede acesso para um monte de coisa. A gente nem sabe qual que é a ideia daquele aplicativo ter acesso a tanta coisa. Não sei. Mas, por outro lado, é aquele negócio, né? Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Não tem muito o que fazer. Né? É a regra da nossa sociedade, ela funciona dessa forma. Né? Se a gente não tem uma conta, por exemplo, no LinkedIn, no Instagram, no Facebook, né? Você pouco consegue, até por conta agora, mais ainda da pandemia, pouco você consegue interagir com as pessoas. Né? Você não consegue divulgar, artista não consegue divulgar o seu trabalho, a sua música, pintores não conseguem divulgar
o seu trabalho, comerciantes não conseguem vender, então a gente está numa situação bem complicada, né, com relação à privacidade, professora. Deixa eu tomar Então, uma aguinha aqui. Eu até tava... entrando nesse Hum. contexto, hoje até o que eu trouxe para eles é bem essa questão, né? Quando a gente o professor Luciano entrar para a gente conversar hoje sobre. E aí aparece uma sala, no Pentágono, não sei aonde lá, né? E aí o agente lá fala assim: finalmente encontramos alguma coisa que ou poucas pessoas para muitas. E hoje é bem o contrário, né? Elas são de muitas para muitas. Então, se democratizou, digamos, vamos dizer assim, né, a possibilidade de você dispor informações. E aí, para onde vai a nossa privacidade nesse caso? Para onde vai a confidencialidade? Muitas vezes eu estou abrindo mão da minha confidencialidade. E só que não tem muito como a gente fugir nessa nossa nova sociedade, né? Você vê que você vai baixar um aplicativo no celular, ele pede acesso para um monte de coisa. A gente nem sabe qual que é a ideia daquele aplicativo ter acessar tanta coisa. Não sei. Mas, por outro lado, é aquele negócio, né? Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Não tem muito o que fazer. Né? É a regra da nossa sociedade, ela funciona dessa forma. Né? Se a gente não tem uma conta, por exemplo, no LinkedIn, no Instagram, no Facebook, né? Você pouco consegue, até por conta agora, mais ainda da pandemia, pouco você consegue interagir com as pessoas. Né? Você não consegue divulgar, artista não consegue divulgar o seu trabalho, a sua música, pintores não conseguem divulgar o seu trabalho, comerciantes não conseguem vender, então a gente está numa situação bem complicada, né, com relação à privacidade, professora. Deixa eu tomar Então, uma aguinha aqui. até entrando nesse Hum. contexto, hoje até o que eu trouxe para eles é bem essa questão, né? Quando a gente precisa colocar dados, né? Todas as pessoas acabam sabendo da sua vida. Não tem muito para onde correr. Porque você, até para isso, os alunos que estão aí sabem, até para você fazer uma inscrição para conhecer um curso hoje de uma faculdade, a faculdade já deixa um link lá, que se você quer saber o valor da mensalidade, você vai ter que preencher seus dados. Não tem para onde correr, né? Aplicativos de jogos, assim por diante. E até no início da pandemia, a gente teve uma medida provisória que foi a 954. E essa MP, ela violava, assim, aos olhos do direito, né, à luz do direito, a gente tinha uma violação, sim. E essa violação era por quê? O IBGE teria o compartilhamento de dados por meio dos celulares, né? Então, tudo que você tinha dentro do teu celular poderia ser acessado. E os dados e a telefonia fixa e a móvel, elas iam transmitir esses dados para o IBGE. Por quê? Porque eles falavam que era no sentido de monitoramento da sociedade, né? Monitoramento social, por causa da Covid-19 e assim por diante. Porém, a ministra, né, Rosa Weber, ela derrubou essa MP. Né? Ela fez uma ação direta de inconstitucionalidade, que é a ação direta 6387, que derrubou, que suspendeu os efeitos dessa norma. E aí é o que eu estava falando para eles antes. Toda vez que sai uma medida provisória que trata de dados, que trata da segurança e proteção de dados nossas, deixa mais longe ainda a legislação que é para ser efetivada, né? A nossa legislação geral de proteção de dados, quando eu tenho uma medida provisória como essa, vai deixando para trás a legislação que realmente fala sobre a proteção de dados. E aí, com essa pandemia, a gente consegue, a gente vê, na verdade, como nítido essa questão realmente de invasão
né, jurídica, vamos usar desse preceito da pandemia para conseguirmos alguns dados que antes eu não poderia acessar, porque agora eu tenho como ferramenta, né, a pandemia. E tanto é que a gente dividiu em três fatores, né? Você tem, sim, o momento da pandemia, mas você tem que pensar até onde vai esse momento da pandemia, até onde você pode acessar os dados do outro. Isso realmente, ó, o Anderson até colocou ali, fala sobre a inércia processual, realmente tem isso. E a gente está deixando de lado essas questões da proteção de dados, até onde vai meu direito, se você está acessando os meus dados, se você está me localizando, né? Você me localiza onde eu estou. Ah, vamos acessar, vamos ver onde você está, porque você não pode sair da tua casa agora que você vai ser monitorado. Só que sim, a gente teve essa MP, professor, mas logo em seguida ela foi derrubada e a gente teve uma outra. A medida provisória 959. E essa medida provisória, ela acabou ficando, né? E ela trouxe para nós, o que até saiu no dia 29/4/2020, né? Em edição extra do Diário Oficial. E ela se dedica ao quê? A tratar dos dados por meio do benefício emergencial. Então, eu vou, sim, ter contato nos seus dados, porque se você quer receber o auxílio emergencial, eu vou precisar ter contato contigo. Então, eu preciso saber onde você está localizado, os seus dados, o teu número de celular, onde é o teu endereço. E aí a gente diz que abriu uma lacuna na lei. A gente tem uma lacuna, porque eu estou deixando, me aproveitando desse momento que as pessoas estão mais sensíveis e que elas precisam desse auxílio, né, para uma oportunidade, para introduzir ali um meio de conseguir dados. Já com a sua visão, né, professor, a gente diz assim, é bom ter o olhar da tecnologia em si, de quem trabalha com esses sistemas, porque, assim, muitas vezes a gente se assusta. Meu Deus, vão me monitorar os meus dados. Então, quer dizer que eu vou ser vigiada. E, na verdade, não é tudo isso, né? Na verdade, não chega a invadir os dados do teu celular, de dentro do teu celular. Vai ser um rastreamento. Seria mais ou menos isso, professor? Poderia tirar essa dúvida? Veja só, tecnologia para fazer as coisas, a gente possui, né? E quando eu falo a gente, estou falando a sociedade, a ciência, de uma forma geral, tá? Aí entra muito uma questão mais filosófica, em termos de ética, né? Eu sempre conto para os meus alunos, né? Que tem até aquela música, né? O que você faz quando ninguém te vê fazendo o que você queria fazer, se ninguém pudesse te ver. Então, assim, né? O que a gente tem, a percepção que a gente tem, né? Pronto, já até cantei na live agora, né? Pessoal, ó, live, sou marcado, professor Luciano. Hoje tem Salgadinho, Matheus e Cauã, Daniela Mercury. A gente pode fazer um pouco melhor, né? Então, quando a gente tem, na verdade, tecnologia para fazer uma série de coisas, né? E não só na tecnologia da informação, na computação, mas em diversas áreas do conhecimento, se tem tecnologia para fazer bastante coisas. Mas tem coisas que não convém fazer, tem coisas que não precisa fazer, tá? Tem até um episódio dos Simpsons. Olha o naipe das referências que nós estamos usando aqui hoje, hein? Agora há pouco foi Capital Inicial, agora é os Simpsons. Eu comecei bem ali, falando de Castells e tal, agora já esculhambou tudo. Tem um episódio dos Simpsons, que eu não vou lembrar agora o nome do episódio, temporada, nada disso, que eu sou bem desligado nessas coisas. Mas o Homer, ele cometeu lá um crime, né? E aí o FBI ficou na cola dele.
né? E aí o telefone dele estava monitorado, né? E ele falou alguma coisa lá a respeito daquilo que tinha acontecido. E aí aparece uma sala, no Pentágono, não sei aonde lá, né? E aí o agente lá fala assim: finalmente encontramos alguma coisa que fosse relevante. Porque assim, ó, o que acontece? Se tem tecnologia para fazer bastante coisa, né? Mas a gente precisa interagir com ela, né? E os governos, as organizações, muitas vezes não têm os recursos, nem gente, nem tempo para fazer um monitoramento mais a fundo. Um exemplo muito claro que a gente tem disso foram os episódios de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos. Tem uma pesquisadora, que eu gosto muito de citar ela, do Departamento de Comunicação do Texas, que é a Sandra Bramman. Ela escreveu um livro chamado Change of State, Mudança de Estado. Nós ainda não temos esse livro em português, mas a Sandra Bramman, ela coloca assim que após os episódios de 11 de setembro, o governo americano percebeu que ele tinha uma limitação muito grande e que era o quê? Era na informação, era nas tecnologias para fazer frente àquela situação. Que mesmo os Estados Unidos, com todo o seu poder bélico, de armas, da simbologia do poder americano, de uma democracia bastante consolidada, enfim, né? Ele se viu incapaz, o Estado americano se viu incapaz de reagir tempestivamente diante daquela situação. E então o poder que os Estados Unidos percebeu que ele não tinha e que a Sandra Bramman coloca nesse livro é o poder informacional. Descobriu-se depois, isso é público, tá? Isso está nos relatórios da CIA, do FBI, sobre são várias forças, né, que se juntaram para fazer o relatório final dos episódios de 11 de setembro, e elas perceberam que cada órgão tinha um pedacinho da informação. Cada organização tinha um pedacinho da informação. E que não trocavam essas informações entre elas. Então, o que a gente pode aprender, né, com isso? Que a troca de informações entre as organizações de um Estado, né, ela pode representar uma forma de exercício de poder. Tem uma citação da Sandra Bramman, inclusive, que ela coloca assim, que o poder informacional ele atua sobre as bases informacionais de todas as formas tradicionais do exercício do poder, por instrumentos, por símbolos, enfim, e ela altera o comportamento humano, né, de alguma forma, para que ela saiba, de alguma forma, pense de alguma forma, que se pode ter informações acerca dos indivíduos, que o Estado pode ter informações acerca dos indivíduos. Mas esse mesmo episódio, ele está mostrando o seguinte, que mesmo o Estado tendo informações, deixa eu tirar aqui o fiozinho que está na frente da câmera, pronto, né? Não tirou. Mesmo o Estado tendo bastante recursos para ter, ele não, mesmo o Estado tendo bastante informações, acabou que ele não tinha gente o suficiente, recursos, sistemas o suficiente para trocar informações. Então, é possível que o Estado tenha informações a nosso respeito? Sim, é possível, sim. Até no caso, né, desse que a gente está citando, uma questão de soberania, né, nacional, mas também pode ser que ele não tenha outros recursos para tratar essa informação,
transformar ela em conhecimento, em ação de inteligência que resulte num diferencial em alguma situação. Professor, até olhando para esse lado, esses dias eu estava num debate, né, com um professor, e ele estava falando assim para mim: "Olha, parou para pensar que se a gente for olhar, o Estado maior, ele está para lidar com dados e ele não tinha, talvez, dados. Ele até pode ter essa entrada de dados, ele pode até ter o conhecimento desses dados, mas ele não sabe utilizar esses dados. Por quê? Porque é só usar o exemplo do auxílio emergencial. Olha a confusão que virou. Quantas milhares de pessoas que não estavam cadastradas e outras que estavam cadastradas com dados errados, né? Que nem aqui no escritório. A gente recebeu aqui no escritório milhares de pessoas, praticamente, quase todos os dias, de um monte de gente pedindo ajuda para consertar o nome na Receita Federal, o número do CPF, o nome da mãe. E aí você vê assim que tem dados? Tem uma plataforma de dados? Tem. Mas essa plataforma de dados é o que o Wolf acabou de falar. Talvez eu, Estado, não sei utilizar. Talvez eu tenha as ferramentas, mas eu não saiba colocar ordem, organizar esses dados. Então, assim, eu até posso ter os teus dados, mas talvez eu não saiba realmente utilizá-los, né? E isso ficou muito visível no auxílio emergencial. Aí, agora, começam a aparecer as fraudes, né? Não sei se o professor já assistiu alguma coisa. Aí a gente começa a entrar nas fraudes. Por quê? Porque eu não tenho os dados de todos e, ao mesmo tempo, eu tenho. Aí eu faço uma plataforma que vai colher dados e que pessoas que não precisam daquilo estão tirando proveito. Então, tem uma fragilidade do sistema, né? Eu tenho ferramentas, mas eu não sei utilizar essas ferramentas. Se isso serve assim de um alento, né, de um consolo, né, não é só o Estado brasileiro, não é só o Estado, né, as organizações privadas também, nós, pessoas, né, cidadãos, também não sabemos utilizar os nossos dados da maneira mais adequada, não sabemos aquilo que a gente tem que manter privado, aquilo que a gente tem que compartilhar, né? Agora, se a gente pegar aquele raciocínio que eu comentei agora há pouco, da sociedade da informação, do Pierre Levy e tal, veja o quanto isso é complexo, tá? Tem um autor, eu gosto muito de citar assim, os autores, né, que daí a pessoa não fica assim, o Luciano é dessa corrente, daquela, direita, esquerda, enfim, né, vai lá e briga com o cara lá, né, eu não tenho nada com isso, né, mas tem um autor, o nome dele é Alessandro Bisacro, ele é coronel do Exército Brasileiro, tá, e ele escreveu 2 livros, um deles chamado A Guerra na Era da Informação. O outro livro que eu gosto muito é Guerra Irregular. Né? Tem outros livros também, mas eu vou comentar um pouco acerca desses 2. Em A Guerra na Era da Informação, o coronel Fissacro, ele cita que nessa sociedade que a gente está falando, que se gera, que se consome, se acessa, se compartilha para lá muita informação, o inimigo, né, o inimigo, no caso do militar, né, ele escreve para militares, ele surge de diversas fontes, de diversas dimensões, digamos assim, né, de diversos lados, tá? E é por isso que ele chama de guerra irregular. Você não tem muita ideia, né, de onde que vem o tiro, né? Citando mais uma música, né? Então, eu não sei, não sei você ainda está ao vivo, não sei o calibre do perigo, eu não sei, tá, da onde veio o tiro. Agora foi Paralamas do Sucesso, se eu não me engano, né? E
vai gravar um disco, quer dizer, CD, um CD aí. Eu vou para aquele que vira a cadeira lá, como é que é? Voz, né? The Voice. E o Visacro, ele fala o seguinte, né, que a guerra irregular significa que existem situações, né, que buscam informações em diversos campos da sociedade, né, crimes que buscam informações em diversas áreas e que financiam diversos tipos de crimes que a gente nem sabe. Né? Então, às vezes, você fala assim, puxa, né, mas um roubo de uma imagem, né, numa rede social, às vezes tá ligada com uma rede de pedofilia, com uma rede de exploração sexual em outro país, enfim, porque é tudo interligado. Né? Ele faz essa analogia para a nossa sociedade, né? Associando, inclusive, por exemplo, o crime organizado que nós temos hoje no Brasil, às guerrilhas que existiam na América Latina nos anos 80. Então, são diversas fontes de diversas dimensões que você, ao combater uma, né, você não sabe exatamente o que você está combatendo, de tão irregular que é aquilo. E aquilo está sempre em transformação. Né? Essa é uma característica da sociedade atual, da sociedade em informação, que nada é tão estável mais, né? Aí vamos citar agora vamos fazer uma citação bonita, vamos falar do Bauman, né? Que o Bauman coloca lá, tem lá modernidade líquida, vigilância líquida, amor líquido, tem mais vários, né, dessa coleção, Olha, né? gente, perguntar um, né? Sim, ele Sim, ele é um filósofo polonês e britânico, mas trabalha na Grã-Bretanha. Né? E então ele coloca que nessa sociedade em transformação, né, as informações elas acabam sendo temporárias, digamos assim. Ela tem uma validade, né, e depois ela se perde. Porque tudo é líquido, ele chama de líquido aquilo que é instável, aquilo que vai se perdendo. Então, de repente, você pensa assim, né? Puxa, mas o que um dado que alguém roubou ali vai fazer diferença? Você não vê toda essa questão que o Visacro colocou, que tem por trás disso, que pode desencadear uma série de transtornos, né? Mas é um dilema, porque também se eu não me conectar a nada, se eu não fazer, se eu não acessar alguma coisa, é, eu também não vou poder interagir com as pessoas na nova sociedade. Então, isso isso é muito complexo. E Bauman, ele chega lá, num dos livros que ele chega, ele fala da vigilância líquida, né? Que é bem isso que a gente está falando aqui dessa privacidade, especialmente agora nesse momento da pandemia, né? Que você baixa de repente no celular um aplicativo lá para fazer um pedal, para dar uma caminhada, para correr, e aquele aplicativo, na verdade, ele está gerando uma série de informações lá, uma série de dados, e esses dados, de repente, podem estar sendo utilizados para saber se eu estou indo num lugar que tem aglomeração ou não. No Rio de Janeiro, em alguns estados, isso tá acontecendo dessa forma. Utilizar-se de câmeras, né, para monitorar as pessoas, né? Então, até que ponto eu tenho a minha privacidade? Né? Bauman está dizendo que isso é líquido, que isso já era, na verdade. Porque o Estado tem interesse no que eu estou fazendo, as organizações, as empresas têm interesse, né? Para elas é interessante saber, puxa, o Luciano, de vez em quando, ele procura hambúrguer artesanal no Google. Então, para mim, vai aparecer umas propagandas de hambúrguer artesanal.
né? Sexta-feira, quase 8 horas da noite, é uma boa ideia, né? Então, então a forma que a informação ela é tratada, que a nossa privacidade ela é construída hoje em dia, ela é muito, ela é muito instável, né, por uma série de fatores. O próprio direito, né, professora, se for ver, ele é líquido hoje. Né? Tem coisas que valiam até agora pouco, mas agora Ai, não vale mais. professora, até complementando essa questão do direito, sempre que eu dou aula para os meus alunos em graduação, né, da graduação, eu sempre falo essa questão. Pessoal, o direito, há muitos anos atrás, ele era ano. Vamos esperar o professor Luciano entrar para a gente conversar hoje sobre um assunto bem. A pessoa não fica assim, o Luciano é dessa corrente, daquela, direita, esquerda, enfim, né? Vai lá e briga com. Ou não, no Rio de Janeiro, em alguns estados, isso tá acontecendo dessa forma. Utilizar-se de câmeras, né, para monitorar é, as pessoas, né? Então, até que ponto eu tenho a minha privacidade? Né? Bauman está dizendo que isso é líquido, que isso já era, na verdade. Porque o Estado tem interesse no que eu estou fazendo, as organizações, as empresas têm interesse, né? Para elas é interessante saber, puxa, o Luciano, de vez em quando, ele procura hambúrguer artesanal no, no Google. Então, para mim, vai aparecer umas propagandas de hambúrguer artesanal. Né? Sexta-feira, quase 8 horas da noite, é uma boa ideia. Né? Então, então a forma que a informação ela é tratada, que a nossa privacidade ela é construída hoje em dia, ela é muito, ela é muito instável, né, por uma série de fatores. O próprio direito, né, professora, se for ver, ele é líquido hoje. Né? Tem coisas que valiam até agora pouco, mas agora não vale mais. Professora, até complementando essa questão do direito, sempre que eu dou aula para os meus alunos em graduação, né, da graduação, eu sempre falo essa questão. Pessoal, o direito, há muitos anos atrás, ele era de uma maneira, hoje ele é de outra, e daqui a alguns anos será de outra, porque a gente tem fatores, né? A gente tem a cultura, a gente tem o território nosso que temos e a gente tem a transformação das pessoas. A gente tem gerações diferentes. Então, além de ter o parâmetro da cultura, que diz que, por exemplo, o homem que era infiel era criminalizado antigamente, a mulher infiel, e que hoje já não é mais, é uma mudança de cultura, né? Uma mudança de cultura. E que transforma as pessoas. Hoje a gente vive no mundo midiático. Então, hoje a gente está aprendendo a etiqueta social. Hoje a gente ainda não está sabendo. Eu não posso falar tudo lá, eu não posso xingar as pessoas, nem no meio social eu posso fazer isso, quem dirá lá no espaço midiático, porque ele não deixa de ser uma sociedade, uma rede, né? Eu estou fazendo parte de uma sociedade, eu estou interagindo com outras pessoas. Tem uma estudiosa da área, professor, que ela fala, assim, tanto da sociologia, do direito e até da questão da violação de direitos, né? Que é a Naomi Klein. E ela lançou, agora, por último, a doutrina do choque. E a doutrina do choque, ele traz um conceito que diz assim pra gente, até onde a gente pode ir com o trade-off, essa escolha. O que vale mais dentro dessa sociedade? Qual direito vale mais? E aí até ela coloca, dentro desse artigo, ela traz assim, a ideia de que hoje o Estado, a sociedade, talvez tenha que abrir mão de alguns direitos da sua democracia
por causa de outras questões maiores, econômicas, questões voltadas para o capitalismo, para o mercado financeiro, né, para o bem coletivo. Só que daí ela vê do outro ponto, que isso é uma estratégia do Estado de talvez ter esses dados das pessoas e ter elas ali, presas a ele, né? Nesse monitoramento. Então, assim, quando eu utilizo, digo que eu vou deixar de lado a minha liberdade, por exemplo, de expressão, ou quando eu digo que eu vou te monitorar onde você vai, se você está ou não em aglomerações por causa da pandemia, por causa da Covid, talvez eu não esteja só utilizando para isso. Eu esteja utilizando esses dados para coisas maiores. Daí bate no que o professor falou. Hoje eu entro no Google lá e coloco que realmente eu estou com fome, vou pesquisar um delivery e daí várias propagandas vão aparecer sobre aquilo, porque tem esse monitoramento constante. Aí até esses pesquisadores da área, eles falam mais. A gente acha que é recente tudo isso, desses dados nossos. As pessoas acham que hoje, nesse espaço midiático, que você está muito mais à mostra. Mas, na verdade, se a gente parar para pensar dentro da sociedade, dentro da história, o tempo inteiro a gente tem estudado. Por que, que o marketing é tão forte? Por que, que eu consigo vender para você? Por que, que eu consigo falar, chegar até o ponto de fazer você comprar um automóvel de 100 mil reais, por exemplo, né? Porque eu monitorei a sociedade, porque eu sei o que cada cidadão procura, eu conheço o que o brasileiro gosta, o que ele está procurando, né? E assim por diante, por cada região. Então, talvez não é tão novo essa questão de dados. Talvez hoje ele está mais à mostra, mas ele não deixou de existir anteriormente. A gente já tinha, a gente só não sabia. Talvez que todo tempo a gente era monitorado, né? É, Você tem que colocar na balança. Até que ponto eu vou abrir mão da democracia por questão financeira, capitalista, ou por questão de uma força entre Estado, por exemplo, e cidadão, né? Eu tenho que equilibrar. Para o direito, a gente diz assim, tu tem que ter um equilíbrio, né? A gente não pode, que nem agora, briga de três poderes. Não, cadê a regra de freios e contrapesos? A gente tem que dar uma freada, tem que ter equilíbrio sobre as coisas, né? equilíbrio é algo fundamental para qualquer coisa, desde andar de bicicleta, né? Então, se a gente pegar, né, dentro desse conceito que a professora falou, eu gosto de lembrar, mais uma vez, o Pierre Levy. O Pierre Levy ele fala muito da virtualização, né? E é um assunto que eu gosto muito de abordar com os meus alunos, né? Porque na ideia de Levy, e faz muito sentido isso, o virtual não é o contrário de real. Perfeito. A gente pode fazer uma transação bancária na internet e o dinheiro vai sair da minha conta de verdade, né? Se alguém entrar aqui, né, e me ofender, ele vai me ofender de verdade, né? Então, o Levy, ele fala que o virtual não é o contrário de real, mas o virtual é algo que pode se tornar real diante de algumas circunstâncias. Quando a gente fala aqui, né, que nós geramos um monte de informações acerca de nós mesmos, essa informação, eu costumo dizer isso lá, né, eu falo, quando a gente fala de segurança da informação, a gente gera informações que elas podem ter uma ameaça passiva. Uma ameaça passiva é aquela que pode se concretizar ou não, né? A quebra de confidencialidade é uma ameaça passiva. Eu posso deixar no estacionamento lá meu carro com a chave no contato e não acontecer nada, né? Mas pode acontecer que de levarem o carro, levarem tudo que tem dentro, enfim, pode acontecer um monte de coisa. Então, a quebra de confidencialidade, né, ela está relacionada a isso.
essa vigilância que se tem está relacionado a isso. É um poder virtual, e a Sandra Brahman fala que esse poder virtual pode ser utilizado pelo Estado também, que ele pode, em algum momento, ser útil em algumas situações. E como a professora falou, isso não é novo. Michel Foucault já falava da prisão panóptica, né, que trazia uma força, um vigilante, né, que vigiava seus presos, mas como os presos não sabiam para onde o vigilante estava olhando, eles pensavam que o vigilante estava sempre cuidando deles, e isso condicionou o seu comportamento de tal forma que o vigilante de se comportar mesmo que o vigilante não estivesse olhando. É o que você faz quando ninguém te vê fazendo o que você queria fazer. Você, né? Então, o que a gente tem hoje, né? O nosso tempo vai terminando quase, professora. A grande mensagem que a gente pode passar é nesse sentido, né? A gente tem uma preocupação com a segurança de dados, nós temos que ter essa preocupação, porque ela não é virtual, é uma preocupação real. Tá? As pessoas que podem usar essas informações, elas podem cometer crimes e crimes reais. O Estado pode monitorar realmente as pessoas, né? As pessoas podem se ofender, enfim, né? Mas é uma ameaça virtual, né? Porque ela não necessariamente se concretiza, né? Mas ela pode se concretizar. Então a gente tem que tomar os devidos cuidados com a nossa privacidade aí. E a nossa privacidade, desde Bauman, já virou líquida faz algum tempo, né? Então a gente tem que aprender a conviver dessa forma nessa nova sociedade aí. Professor, complementando a sua reflexão, a gente diz assim, toda crise, ela traz um ponto positivo, né? E um ponto negativo. O ponto positivo, você consegue se desenvolver melhor, transformar coisas que você antigamente não olhava para aquilo que seria uma oportunidade e que se torna oportunidade. A gente está vendo as redes sociais hoje que viraram oportunidade de trabalho, de negócio, né, de estudos, né? Hoje a gente tem os nossos alunos aí, vamos dizer assim, 100% todo mundo da EAD. A gente sabe que essa ferramenta veio para ficar, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente diz que tem o lado negativo. O lado negativo, quando a gente tem uma crise, é essa questão realmente dos testes que são colocados em pauta, que muitas vezes a sociedade não fica sabendo. A questão realmente de violação de direitos, mas aí a gente entra nesse conceito que eu trouxe antes, né? Lá do trade-off. E aí, o que a gente vai escolher? A democracia ou a desenvolvimento, né? A gente vai colocar em pauta alguns fatores? Sim, vamos colocar alguns fatores. E aí, a gente vê que é um paralelo. A gente tem que saber lidar com esse momento, a gente tem que saber lidar com essas transformações. Vai ter ponto negativo, vai ter ponto positivo, vai, e prevalecem os positivos. Porque quando a gente olha lá para a Segunda Guerra Mundial, né? Tanta coisa depois que mudou e a gente chegou a esse ponto que estamos hoje da idade contemporânea, né? E isso é o mais importante. A gente precisa estar ciente dessas coisas, né? Então, seria mais ou menos assim. E aí, prof, vamos encerrar? Vamos encerrar. Estou dando uma olhadinha rápida nos comentários aqui, tá? Alguma audiência bastante qualificada aqui. O nosso colega professor Lindomar, né, pediu para comentar um pouquinho da engenharia social. Eu vou falar bem rapidinho para o professor Lindomar. Pessoal, caiu a conexão, mas a gente está retomando aí para a gente fazer o encerramento. Ok? Tô esperando o prof voltar para a gente poder encerrar. Quando o professor Luciano ele tá conectando de novo, eu vou passar para vocês o seguinte, de novo informando para vocês, tá, meus amores? Pessoal, só vai receber certificado quem deixou comentário na live, tá? Tem que deixar
o comentário lá, o boa noite, certinho, o nome e a faculdade, então a sigla da sua faculdade, se você é da FATEC, se você é da FIC, se você é da PUC, coloca aí, ou de outras faculdades que foram convidadas, ou você que está assistindo e quer um certificado de horas complementares de extensão. Outro recado bem importante para vocês é que quem assistiu hoje a live ganhou, tá? Uma bolsa de 50% para qualquer curso da pós-graduação, tanto da FIC Paraná quanto da FATEC Paraná, tá? Fica esse recado para vocês. Quem assistiu a live hoje ganhou 50% da FIC Paraná ou da FATEC Paraná para pós-graduação ou um curso de extensão. Entre em contato com a gente no WhatsApp, tá? Da FIC é o 998 30 8016 ou via e-mail itecprpr@gmail.com, tá? Se for para FATEC, pós-graduação da FATEC, me manda e-mail. Vamos lá, priscila.cardoso@fatecpr.edu.br. Mandou o e-mail lá pra gente, já ganhou automático 50% para qualquer curso de pós-graduação ou de extensão, tanto da FATEC quanto da FIC Paraná, tá? Então, o da FIC é o 98 30 80 16, que é o WhatsApp, né? E o e-mail itecprpr@gmail.com. Para solicitar o teu certificado das tuas horas complementares, tem que deixar o comentário aí para nós, colocar a sigla da sua faculdade e mandar e-mail solicitando. Se você é aluno da FATEC, você vai mandar lá para priscila.cardoso@fatecpr.edu.br. Se você é da FIC Paraná, você vai mandar para FIC itecprpr@gmail.com ou 998 30 80 16, que a Aline vai elaborar o certificado seu aí. Então deixa o seu nome e a sigla da sua faculdade, por favor. Que daí a gente vai poder elaborar o teu certificado de 20 horas complementares. Deixa eu ver se o Prof. Lu já voltou. Para eu conectar, chamar ele pra gente terminar. Tá certo? Vamos esperar um pouquinho mais, pessoal. A gente falou que ia terminar às 8 em ponto, mas eu tô esperando ele conectar novamente. Pessoal, eu espero que essa live, ela traga uma reflexão para vocês. Que por mais que a gente tá passando por um tempo de pandemia, que a gente tá passando por dificuldade, né? Primeiro, a gente não pode desistir dos nossos sonhos, nunca. Segunda questão, gente, é muito importante, gente, muito importante a gente colocar em pauta que toda mudança, ela é bem-vinda e ela chega para transformar as nossas vidas. Que coisas boas a gente vai tirar. Então a gente tá longe agora, mas tem um momento que a gente vai chegar lá. Vou repetir o e-mail para quem não pegou. Vamos lá, de novo. Para alunos da FIC Paraná, tá? Vão mandar e-mail para itecprpr, tudo junto, itecprpr@gmail.com, para coordenadora Aline, tá? Ou via WhatsApp 998 30 80 16. Para quem é da FATEC Paraná ou alunos de fora da PUC que querem entrar em contato, pode mandar no meu e-mail também, priscila.cardoso@fatecpr.edu.br, tá, gente? Manda lá para mim, professora, sou aluno da FATEC Paraná, tanto de redes, do direito, da pedagogia, quero meu certificado de 20 horas, me manda que eu vou fazer o teu certificado. Demora aí de 30 a 60 dias para ficar pronto. Coloca teu nome, coloca a sigla da tua faculdade. Quem é da FIC vai receber pela FIC Paraná e alunos de fora vão receber pela FIC Paraná. Quem é da FATEC vai receber pela FATEC Paraná. Certo, gente? E aí, de novo, quem assistiu a live hoje ganhou 50% de desconto para qualquer curso, seja da FIC Paraná, seja da FATEC Paraná. Da FATEC Paraná, na pós-graduação. Da FIC Paraná, para graduação, para extensão e para pós-graduação e profissionalizantes. Certo, meus amores? Então, vamos lá. Se o Prof. Lu não conseguir conectar, eu vou verificar até se ele não está conseguindo conectar. Daqui a pouquinho eu vou fazer o encerramento, né? Mas assim, gente, vai ter várias lives que a gente vai fazer agora. Então, quem não tá me seguindo aí no Insta, comece a seguir, porque a gente vai ter
Várias. Perfeito, Dai. Perfeito. A Dai colocou lá nos comentários para quem não conseguiu anotar, tá? Dai, coloca o Daitec para mim também aí, se for o caso, né? ITEC com I, ITEC, PRPR, tudo junto, @gmail.com, que daí a gente manda para vocês também, tá? Ou WhatsApp 998 30 80 16 para solicitar o certificado. Vamos lá, meus amores. A gente vai ter várias lives no decorrer agora. Então, a gente vai ter lives com outros professores de outras áreas, sempre valendo 20 horas. Então, por isso que é bem legal aí se inscrever, tanto no Insta, ficar de olho no meu canal também. Para quem não sabe, eu tenho um canal no YouTube chamado Portfólio Digital. E no Portfólio Digital, cada semana é um debate diferente, ou é de direito, ou é de marketing, ou é de pedagogia, então que são as áreas que eu atuo, e aí a gente traz algumas dicas, algumas questões de formação mesmo e tal. Então fica super convite para vocês aí, para fazerem parte do time, para virem a compartilhar com a gente, certo, meus amores? Né? Fique, Joyce. Lembra que a ITEC se tornou FIC, Faculdade e Instituto de Ensino Superior de Curitiba, tá? Então é FIC, mas o e-mail ainda tá o antigo, certo? É ITEC ainda o e-mail, mas a gente se tornou FIC Paraná, FIC PR, tá? E aí, e para quem não sabe, a FIC é parceira da FATEC Paraná na pós-graduação, né? Nos cursos de graduação, a gente tem a parceria com a Unifacvest, ok? Isso, pessoal. Legal para quem tá complementando aí. Meus amores, eu espero que vocês tenham gostado. Hoje foi rápido, não foi tão longo assim quanto foi com o Júnior, né? Que a gente levou quase 2 horas. Mas assim, super bacana essas ideias de compartilhar com vocês, a gente trazer coisas novas, tá? Pessoal da FIC, tem uma novidade que eu esqueci de contar para vocês. O pessoal, os alunos da FIC que estão participando hoje, é 100% de bolsa para pós-graduação quando se formar lá na graduação com a gente, tá? Então, já ganharam automático 100%. Então, corre pegar o seu certificado, porque daí você vai ter o teu certificado e junto com o teu certificado você vai ganhar lá o ticket de 100% da pós para quando você se formar, que nem o Vini que está se formando já aí em recursos humanos, já, né, ingressar na pós-graduação. Certo, meus amores? Deixa eu convidar o prof pra gente terminar. Que ele já está me esperando aqui. E a gente já vai terminar. Quem não teve aula comigo... Ah, você não sabia? Então você fica sabendo agora. Quem não teve aula comigo, a gente vai trocar muitas experiências. Oi, prof! Oi! Que você voltar? Eu tava com a galera sozinho também na outra live. A gente continuou cada um para um lado. Prof, eu tava comentando com eles que assim, ó, para aluno da FATEC, para aluno que participou da live, que deixou o comentário, para pedir o certificado, eles têm que mandar e-mail para mim, certo? priscila.cardoso@fatecpr.com 20 horas para quem deixou o comentário aí. E além de tudo, tem que colocar no comentário o nome e a faculdade. Se é da FIC, se é da FATEC, se é da PUC, porque eu tô vendo que tem alunos, né, também de fora. Então, o aluno de fora também tem direito a essa certificação. Já aluno da FIC, professora, a gente conversou agora que eles vão mandar para itecprpr@gmail.com ou para o WhatsApp da instituição a solicitação, né? Que é 9830 8016. E eu dei 2 novidades para a galera aí. Quem assistiu a live hoje, professor Luciano, ganhou 50% de bolsa da pós-graduação FATEC. Alunos FATEC e alunos externos que querem fazer uma pós com a gente de redes, de engenharia da computação, de direito empresarial, direito da internet, 50% até o final do curso. Já para os alunos da FIC Paraná, que assistiram hoje a live, e alunos de fora, que querem... Olha, o aluno da FAI,
Seja bem-vindo, Bruno! E aí, aluno que é de fora, que quer fazer uma pós-graduação, vai fazer também na FIC Paraná com 50%, e aluno da FIC, que assistiu hoje a live, ganhou 100% na pós-graduação. Super bacana, né, professor Luciano? A Não, gente é show de bola. E, muito top. eu tenho uma novidade para os alunos da pós-graduação da FATEC. Amanhã tem aula, 9 da manhã, É né? verdade. Estaremos discutindo inovação. E eu vou estar falando de tecnologia e sociedade no módulo para FIC, que vai ser, puxa vida, mês que vem. Cabeça eu não sei. Uma pergunta do Iverson aqui, se a FATEC é 100%? Não. Para aluno da FATEC Paraná, 50% de bolsa, tá? Para aluno da FIC, 100% de bolsa, tá? Na pós-graduação. E para aluno aí que está assistindo da FAI, que eu vi, da PUC, que estão assistindo, 50% ou na FIC ou na FATEC Paraná. Tá todo mundo bem-vindo fazer parte do nosso time, né, professor? Isso, venham fazer parte do nosso time, venham jogar com a gente. É, eu estava conversando agora há pouco, aquela hora que a gente separou as lives, eu estava até conversando com o professor Lindomar, que ele tinha feito uma pergunta lá sobre Uma engenharia pergunta, social, respondi ele lá. Pois eu só não. vou, tá? Porque eu tô vendo que os alunos estão colocando ali. Para os alunos que assistiram a live, eles têm que solicitar o certificado nessa semana que vem, tá? Porque assim, ó, na outra semana a gente vai ter outra live e a gente vai ter outra promoção. E aí, a gente tem que colocar agora, fazer já o pedido do certificado nessa semana, já que vem, porque senão vai confundir com a outra, tá? E aí, os alunos, para ganhar esse 100% na pós da FIC, ou da FATEC 50% ou 50% da FIC, também já tem que solicitar no e-mail ou no WhatsApp. Olha, eu tenho interesse sim na pós-graduação, ou da FATEC ou da FIC, tá? Legal? Combinado, né? Pessoal que tá perguntando aí, porque senão eles vão se perdendo. Eu tô vendo que eles estão escrevendo ali, eu já tô respondendo, né? Ah, Pode. beleza. É isso mesmo. É, então, eu respondi lá ao professor sobre engenharia social, né? Pô, até citei